do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de número 8 traz por título Terceira Viagem Missionária. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor Sérgio, quanto tempo Paulo permaneceu em Éfeso em sua terceira viagem missionária? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Vitor. Paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Vamos lá para a pergunta, né? Quanto tempo Paulo permaneceu em Éfeso em sua terceira viagem missionária? Então, vamos lá. Em Atos 20, no verso 31, o texto vai dizer que Paulo permaneceu em Éfeso durante 3 anos. E foi muito frutuoso, né? Frutífero o ministério de Paulo em Éfeso. Por quê? Porque em Éfeso ele teve um ministério muito intenso. Ele ensinou diariamente na escola de Tirano, onde muitos ouvintes foram impactados pelo Evangelho. Milagres e curas ocorreram por meio de Paulo. Inclusive, e aí é aquele caso bem emblemático ali em Atos, que as pessoas pegavam lençóis e aventais que tocavam o corpo de Paulo ali e eram levadas as pessoas enfermas. Outra coisa também a gente vai ver que houve também um incidente com os filhos de Cefa, que tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, mas foram derrotados. Na verdade, eles foram até feridos, né? Eles vão dizer, né? Eu te esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o espírito imundo vai dizer, sei quem é Jesus, né? E bem sei quem é Paulo, mas não te conheço. Aí eles vão expulsar esses exorcistas judeus e vai machucar eles. Então, a gente mostra ali que até os espíritos imundos ali estavam debaixo da autoridade de Paulo, né, e dos cristãos, mas os outros judeus não tinham essa autoridade vinda de Cristo. A pregação de Paulo em Éfeso causou uma reação negativa dos comerciantes de prata, né, que fabricavam ídolos, e da deusa Ártemis, resultando uma derrota. Lembrando que essa deusa Ártemis, eles tinham um ídolo que era diferente da Ártemis do panteão grego ali. Era uma deusa que Ártemis no panteão grego era uma deusa da caça, né? Uma deusa casta. Enquanto que essa deusa dos Efésios era da fertilidade, então gerava um culto de prostituição. E aí esses comerciantes, eles começaram a perder dinheiro, porque muitas pessoas estavam se convertendo ao Evangelho. E por causa disso, eles começaram a perseguir Paulo, os cristãos, que isso gerou toda uma revolta. E após essa revolta, Paulo teve que sair fugido ali de Éfeso, né? E partiu para a Macedônia. Agora, mais uma pergunta, pastor. Quais foram as cartas que Paulo escreveu na terceira viagem missionária? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então, quais cartas Paulo escreveu na terceira viagem missionária? Então, Paulo ele escreveu, basicamente, 2 cartas que são importantíssimas para a gente, que é a 1ª e 2 Coríntios. Então, a gente vai ver que vai ter um problema em Coríntios. Então, por que Paulo escreve aos Coríntios? Porque vai ter um problema ali em Coríntios. Tanto o problema, vão trazer esses problemas para Paulo, e Paulo vai pastorear aquela igreja através das cartas, que era a forma mais rápida naquele período para você se comunicar com alguém. Hoje a gente tem internet, a gente tem telefone, todo mundo tem um celular, né? Um celular desse, um iPhone, um Android, na verdade é um computador que você leva na mão. Tem câmera. Naquele período não, naquele período tudo era mais difícil.
Então, a melhor forma, até as viagens, existiam momentos no ano que você não conseguia viajar por mar, ainda mais ali no Mediterrâneo. Então, você tinha que andar por terra. Então, essas viagens eram muito prolongadas. E a forma mais rápida que você tinha era através de carros. Então, na terceira viagem missionária, de acordo com as demandas da comunidade de Coríntios, e possivelmente em ato contínuo, né, ele escreve 1 Coríntios, depois ele vai em ato contínuo, já escreve a 2 Coríntios, e ele vai escrever na terceira viagem missionária. Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Planos de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão abrilhantar e acrescentar ainda mais os estudos da palavra. E estamos recebendo aqui nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e também dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E eu já quero passar a palavra para ele. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema alicerces da Igreja Primitiva. Os alicerces da Igreja Primitiva, os fundamentos da Igreja Primitiva, desde o início sempre foram a oração, a pregação do Evangelho e o fervor do Espírito Santo. Que nós possamos continuar sempre em oração, sempre em propagação do Evangelho de Jesus e sempre no fervor do Espírito Santo. E, pastor Sérgio, a juventude quer saber quais eram as bases do crescimento da igreja primitiva. Então vamos lá, Vitor. Quais eram as bases então do crescimento da igreja primitiva? A gente pode elencar aqui, basicamente, três colunas, 3 alicerces que a igreja primitiva ela crescia. O primeiro era a doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos eles eram importantíssimos porque eles eram testemunhas oculares do Cristo ressurreto e foram comissionados por eles. Então, basicamente, Paulo vai dizer lá em Coríntios, mesmo, vai dizer, não sou eu mesmo, não sou eu o apóstolo, não vi o Cristo ressuscitado. Então, uma das características que hoje os estudiosos vão afirmar que o apostolado era ter visto o Cristo ressurreto ser comissionado por ele. Então, hoje é quase que ponto comum dos estudiosos fazer essa afirmação. Porque às vezes a pessoa às vezes pergunta, os irmãos perguntam, como é que Paulo pode ter sido apóstolo se ele não participou do ministério terreno de Jesus? Porque, de fato, ele é apóstolo porque ele viu o Cristo ressurreto e foi comissionado por ele. Por isso que a gente vai ver também os falsos apóstolos, que se autodenominavam apóstolos porque diziam que viam Cristo ressuscitado e que na verdade eram falsos. Paulo não. Paulo é considerado porque ele viu Cristo ressurreto. Essa é o grande estandarte do ministério apostolar de Paulo. Então, por ter visto Cristo ressurreto e ser comissionado por eles eram autoridades na doutrina, até porque a autoridade deles era ratificada pelos outros apóstolos. Segundo era a comunhão. Então, uma característica da igreja primitiva era a comunhão, a koinonia, participar dessa comunhão. E a gente deve entender que a comunhão ela está além do que sentar junto na igreja. Quando eu sento do lado do meu irmão na igreja, eu não estou vivenciando comunhão com ele, se estou sentado do lado de alguém. Comunhão é relacionamento, é se relacionar, é ter relacionamento. Depois a gente vai ver o partir do pão, que além da comunhão é a partilha. Então, de fato, eles partilhavam daquilo que eles tinham. E, por fim, as orações. A igreja primitiva era uma igreja que vivia em oração. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela
ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.